Fala pessoal, Little Lamps aqui. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre estratégias de defesa, tá? Estratégia de defesa basicamente é o seguinte: são comportamentos que você e toda a sua aliança vão ter em padrão, em comum, né? Em determinadas situações, né? Então, assim, para que você possa executar uma estratégia de defesa de forma ideal, né, é recomendável que você tenha bastante tropa, tá? Em qualquer situação no jogo, é recomendável que você tenha bastante tropa. Então, a primeira coisa que você tem que ter como estratégia é evitar perder tropa, né? Evitar certas guerras para você não perder tropa. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que o meu total de tropas no momento é 51k. Né, 51 mil tropas. Eu estou com muita pouca tropa porque eu participei de uma guerra recentemente, né? A gente acabou também de vir de um evento de KE, né? Para quem não sabe, KE é o Kill Event, né? O evento que todo mundo ataca todo mundo, o pau quebra, né? E você ganha recompensa lá por eliminar, por abater uma determinada quantidade de tropas, né? Bom, mas então, voltando ao foco aqui, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter bastante tropa, né? Qual é o recomendável? O que eu vou dizer o que eu penso como mínimo recomendável é a sua capacidade de marcha, né? Então, a sua capacidade de marcha, você pode medir ela até por aqui, ó. Se você quiser vir aqui, ó, vendo o seu esconderijo, vamos dizer que a minha capacidade de marcha é isso aqui, ó, 95k, né? Aqui ele fala que a quantidade de tropa que eu posso esconder é a minha capacidade de marcha. Então eu vou dizer aqui que a minha capacidade de marcha é 95k. Então a quantidade mínima de tropa que eu tenho que ter sempre na minha colônia é 95k. É o mínimo recomendável, tá? O que você puder fazer além disso e manter é melhor, tanto para você quanto para toda a sua aliança, né? Então vamos lá. Segundo ponto aqui, a gente vai ter que, como existem várias situações diferentes, né? Determinadas situações diferentes, a gente vai ter que meio que imaginar isso aqui, né? Na prática. Então, vamos dizer que nesse momento a nossa aliança está em paz, né? Por que eu posso dizer isso? Porque você pode ver que está praticamente todo mundo sem escudo aqui, ó. Né? Não tem quase ninguém utilizando escudo. Tem uma outra pessoa só utilizando escudo. Isso quer dizer que aqui nesse estado, nesse momento, né? Nesse momento, não tem ninguém interessado em ficar atacando aqui a nossa colmeia, né? Em ficar atacando a nossa guilda, certo? Só que isso pode mudar, né? Então, por exemplo, imagina que aqui no estado 196 a gente tem uma rixa muito grande com esse cara aqui, ó, com essa top 1. Então a gente tem uma rixa muito grande com essa aliança aqui, que é a Hot. Nós estamos aqui, ó. Ó a diferença de poder. Ó, nós estamos aqui embaixo, né? Mas esses caras aqui, eles ficam na nossa cola direto. Então, volta e meia, eles batem aqui e começam, né, a ficar atacando a gente. Então, vamos supor que os caras batem aqui e começam a atacar a gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é avisar para todo mundo no WhatsApp, falar, olha, a Hot está atacando, né? E aí todo mundo que puder, todo mundo que tiver condições, vai logar e vai colocar o escudo, certo? Vai logar, vai vir aqui na mochila, guerra, vai pegar o escudo e vai usar, certo? Aqui eu tenho um escudo de 2 horas para emergência, mas a gente pode comprar um escudo de 8 horas aqui na loja da Aliança, se tiver. Se não tiver, você pede para R4 ou R5 colocar. E ainda assim, se não tiver escudo ali, você tiver aqui em cima a Biocaps, você vem aqui na opção de buffs de colônia, né? Cadê minha colônia aqui, ó? Você clica nela, buffs de colônia, sinal de paz. Aí, aqui no caso, eu tenho até uma chance grátis, ó. Eu tenho uma chance grátis aqui de 8 horas, né? Não vou utilizá-la agora porque eu não preciso. Mas eu posso comprar, por exemplo, um escudo. Tá vendo? De 8 horas. Me custa 1.200 Biocaps, certo? Então a primeira coisa, bateu alguém aqui para poder atacar todo mundo, a primeira coisa que você vai fazer é colocar um escudo, tá? A segunda coisa que você vai fazer vai ser procurar alguém para reforçar, né? Então, por exemplo,
eu coloquei o escudo. O que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui na minha colmeia alguém que tenha o maior nível, certo? De QG, que é esse númerozinho que aparece na frente ali, ó. 22, 19, 21. Eu vou procurar quem eu puder achar aqui que tem o maior número, né? Que tem o maior nível de QG, para poder reforçar. Vou procurar aqui, ó. Ah, achei o Kakashi, por exemplo. Então eu tô de escudo e o Kakashi está sem escudo. Ele é nível 25. O que eu vou fazer? Reforçar. Sim. E aí eu vou decidir o quanto de tropa eu posso mandar para ele. Então tá vendo aqui, ó? Eu posso mandar para ele a minha marcha aqui, ó, com essa configuração, permite que eu envie para ele até 92 mil tropas, né? Só voltar aqui, ó, só para vocês poderem ver uma informação útil, ó, reforçar, ó. Tá vendo? Capacidade de reforço. O Kakashi, ele tem como capacidade de reforço 412 mil slots, 412 mil vagas, certo? Para tropas. Então eu posso enviar para ele, ó, 92 mil. E aí essa é a ideia. A ideia é que todo mundo envie um pouquinho, né, de reforço para ele, até ele ficar, né, completo. Então o que acontece? Se eu posso enviar para ele 92 mil de tropas, e se eu tenho 92 mil de tropas, e se eu enviar tudo, eu vou ficar sem tropa nenhuma. Aí, por exemplo, eu deixo de coletar, eu deixo de fazer missão, eu deixo de participar de rally, né, de bicho, para poder ganhar lá as recompensas. Você entendeu? Então, não é o ideal você ter, né, eu falei que o mínimo necessário é a sua capacidade de marcha, mas não é ideal. O ideal é você ter um pouco mais. É só que se você tem só 92 mil K, no meu caso aqui eu tenho só 51, ó. Eu só tenho 51 mil de tropas. Eu poderia enviar para ele 92. Mas suponha então que eu tivesse os 92. O que eu faria? Eu enviaria um pouco menos, né? Como eu só tenho, por exemplo, 51 mil, eu posso reforçar ele aqui com um pouquinho menos, ó. Uma outra coisa que eu vou recomendar para vocês é isso aqui, ó. Nunca reforcem com isso aqui, ó, com menos do que T7. O mínimo que vocês vão enviar é T7. As minhas tropas aqui são T9. Vocês já devem estar sabendo. Se não sabem o que é nível de tropa, procura no outro vídeo que eu fiz lá, que fala sobre o nível das tropas. Mas em resumo aparece um númerozinho aqui, ó, em romano, né? Então tem aqui, ó, esse aqui é T5. Ó, eu vou tirar isso aqui porque isso aqui não ajuda em nada no reforço. Só vai atrapalhar. Só vai ocupar espaço de uma tropa de poder maior, né? Então eu tiro as tropas mais fraquinhas, coloco aqui uma quantidade razoável de tropa que eu puder enviar, né? E mando marchar. Essa tropa vai para lá, vai reforçar o Kakashi. Qual que é a ideia do reforço? A ideia é que todo mundo envie reforços para ele. A ideia é que essa capacidade de reforço dele fique completamente cheia. Por quê? Porque o inimigo, quando bater aqui, que ele for atacar o Kakashi, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser mandar a motoquinha lá para poder fazer o reconhecimento. Aí ele vai ver que o Kakashi está reforçado. Aí o que ele vai fazer? Ele não vai atacar, certo? Ou ele pode arriscar. Ele pode querer arriscar atacar o Kakashi. Mas aí ele pode, né, ele vai ficar provavelmente no prejuízo, porque se o Kakashi estiver totalmente reforçado e ele enviar uma marcha lá de 130, 140k de tropas contra 400 e poucos mil, mais as tropas que o Kakashi já tem, provavelmente ele vai perder aí 30, 40k de tropas, né? E quem ataca sempre perde. Lembrando, quem ataca perde tropa. Quem defende não perde tropa. Quem defende, as tropas que são feridas, elas vão para o hospital, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que o Kakashi foi atacado, né? E eu perdi um pouquinho de tropa, né? Eu falo perdi, mas na verdade eu não perdi. Um pouco das minhas tropas foram abatidas. O que vai acontecer com essas tropas minhas que são abatidas? Elas vão vir para cá, ó. Elas vão vir pro hospital, certo? E aí eu tenho a opção aqui de curar. E aqui vai uma outra estratégia muito importante, que é essa aqui, ó. Quando você vai curar suas tropas, você tem aqui, ó, o tempo que você vai levar para curar. Eita, eu cliquei sem querer. Deixa eu cancelar aqui a cura. Então, por exemplo, em grandes batalhas, no evento Carré, etc e tal, a quantidade de tropas que você que é enviado para o seu hospital é muito grande. Aqui eu só tenho 205 no hospital. Mas tá vendo aqui que eu tenho 82 mil vagas no hospital? Imagina que eu tenha 30 mil K de tropas aqui para poder curar. O que eu vou fazer? Eu vou marcar tudo de vez e curar? Não.
vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão selecionar uma parte dessas tropas, né? Vocês vão selecionar aí, por exemplo, aí pode variar bastante, tá? Varia conforme o tempo de ajuda que vocês têm, né? Então imagina aqui, na nossa aliança, a ajuda da mãozinha lá, ela chega a bater quase 1h30, 1h40, dependendo do nível da pessoa. Mas vamos colocar em média aí 1 hora. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar a quantidade de tropas para que esse marcador chegue até 1 hora, né? Então você, deixa eu botar aqui seleção rápida, você selecionou lá até o marcador dar mais ou menos 1 hora, você clica em curar e pede ajuda aqui nessa mãozinha, certo? O que vai acontecer, ó? Olha lá, ó. As pessoas elas vão ajudar, ó. Olha lá, ó. De 8 minutos caiu já para 1. Alguém mais ajudar, já finalizou, né? Então, aí o que eu posso fazer? Ah, recuperei 1000 tropas, né? Um exemplo, eu botei lá 1000, deu 1 hora, recuperei. Vou lá e mando curar mais, de 1000 em 1000, certo? Quanto mais pessoas estiverem logadas aqui, ó, quanto mais pessoas estiverem online, mais rápido vai ser a cura, melhor, né? O tempo para... Ah, mas como é que eu vou saber qual é o tempo de ajuda de cada mãozinha? Você clica aqui meio que nesse ponto de montagem, chama de igrejinha, né? E clica aqui em informações. Aqui ele fala o tempo, a duração do tempo de ajuda, e ele fala a quantidade, ajudas de tempo. Eu posso ter 26 mais 8, né? De ajudas de tempo, ok? Você pode aumentar aqueles valores utilizando aqui as pesquisas de tecnologia da aliança, tá? Então, aqui por exemplo, ó, duração de ajuda de tempo, né? E tem uma outra tecnologia que é ajudas de tempo. Lá aumenta a duração, aqui aumenta a quantidade, certo? De ajudas, é sempre uma ajudinha a mais, né? Beleza. Então, no geral, essa é a estratégia mais básica de defesa em um momento de guerra, tá? É você botar escudo e reforçar o colega, certo? E as tropas que forem indo para o hospital, você vai recuperando elas de pouco em pouco para você poder recuperar tudo rapidinho, certo? Uma outra coisa que você pode fazer como estratégia de defesa é fazer o seguinte. Imagina que você não tenha muitos recursos. Por exemplo, eu aqui em cima, eu tenho poucos recursos. Esses recursos que eu tenho aqui, eles estão protegidos, ou seja, eu não vou perder eles, né? Como é que eu faço para saber disso? Ó, eu venho aqui, vou olhar aqui no meu armazém, informações. Olha lá, ó. Aqui eu vou saber a quantidade de recursos que eu posso proteger. No caso do combustível, é 1,2 mil mais 45 mil, né? No meu caso aqui é assim, por causa que o jogo está em português, né? Metal é 5 mil mais 180 mil. Então, metal... então aqui eu estou passando, ó. Eu tenho um pouquinho de metal e um pouquinho de óleo que eu posso perder. Ou seja, se eu for atacado, eu vou ser saqueado. Já com relação a madeira e alimento, deixa eu ver aqui, eu não vou perder nada, olha lá, porque eu tenho 25 milhões de capacidade de proteção, né? Mais um pouquinho. Bom, nesse caso, uma outra estratégia de defesa é a seguinte: imagina que eu não vou perder muito recurso ou então vou perder muito pouco. Eu não preciso usar a bolha. Ah, mas eu não posso reforçar ninguém porque eu não tenho tropas, ou sei lá, meu hospital já está cheio, alguma coisa diferente no cenário. Então, o que você pode fazer? Uma outra opção é você utilizar o esconderijo, né? Se você vai sair do jogo, você vem aqui e esconde as suas tropas. Você pode botar aqui 8 horas, né? Esconder suas tropas. Isso vai fazer com que as suas tropas sejam escondidas, certo? E aí, se você for atacado, você não vai perder recursos, porque estão protegidos pelo armazém, certo? E você simplesmente vai ser atacado. Não tem nada a ver. Você não vai perder tropa, no sentido de elas não irem para o hospital, né? As suas tropas não vão para o hospital. Né? Então, essa é uma outra forma de você meio que se defender, de você não ter um prejuízo. Ah, mas minhas tropas vão para o hospital, eu posso recuperar, né? Elas, mesmo que eu deixe elas desprotegidas, eu posso recuperar. Sim, você pode. Só que quando você, tipo assim, for logar de novo, se suas tropas estiverem todas no hospital, por mais que você utilize a ajuda da mãozinha, você vai perder um tempo. Então, tipo, você vai ter que esperar recuperar todas as suas tropas para você conseguir jogar normalmente de novo. Então, para você evitar esse tempo perdido no jogo,
você utiliza esse mecanismo de proteção. Então, você não necessariamente precisa utilizar o escudo, né? Nem tudo no jogo você precisa, de fato, do escudo. Você pode simplesmente colocar suas tropas ali, tá? E esconder elas. Aí você evita que elas vão, né, vão para o hospital e não evita ter que ficar curando essas tropinhas, tá? Um outro detalhe aqui, que é informação a respeito da estratégia de defesa. As tropas, quando você tem tropas além da sua capacidade de armazenamento, imagina que eu tenha, deixa eu chamar essas tropas aqui de volta, não tem problema não. Imagina que eu tenha aqui, sei lá, 200k de tropas, né? Imagina que eu tenha aqui 200k de tropas. O que vai acontecer? Se eu for atacado várias vezes por várias pessoas e tal, essas tropas elas vão para o hospital, elas vão ficar indo para o hospital. De pouco em pouco elas vão para o hospital. A minha capacidade do hospital atual é de 82 mil. Então eu tenho 83. Eu tenho 83 mil leitos aqui no meu hospital. Isso quer dizer que eu posso receber no hospital 83 mil tropas. E as tropas excedentes? Se eu tenho 200, morreu tudo, né? Morreu assim, entre aspas. Os meus 200k de tropa foram feridos. O que vai acontecer? O meu hospital só tem 82 mil de capacidade. As tropas que forem feridas restantes, elas vão vir aqui para o gabinete de alistamento. E você vai vir aqui em alistar, ó. Aí você vai ter a opção aqui de fazer o alistamento, né? E vai conseguir recuperar essas tropas de pouco em pouco. Porque ele vai começar a rodar um tempo aqui, ele vai começar a aumentar essa taxa de serviço, né? E aí vai te dar, você vai meio que trocando, recuperando suas tropas em troca dessa taxa de serviço que vai subindo devagarzinho, tá? E aí tem umas informações que posteriormente eu passo para vocês, mas que eu escutei falar apenas, né? São formas de você aumentar essa taxa de serviço. Eu não me recordo agora como é que funciona, mas depois eu obtenho essa informação e passo para vocês como complemento, tá? A outra forma de se proteger, uma outra estratégia de defesa, por exemplo, quando você tem por objetivo ser atacado e fazer o inimigo perder tropas, tá? Então, por exemplo, imagina aqui um cenário diferente. Imagina que a gente bola uma estratégia para fazer um inimigo atacar a gente, né? E fazer ele perder tropa. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente combina com a galera da aliança o seguinte, olha, antes de qualquer coisa, a gente vai lotar, por exemplo, pega aqui o Felipe, ou então pega uns disfarçados, uns nívelzinho mediano, por exemplo, a gente pega aqui, ó, a Aimee 22, tá vendo aqui, ó, pega a Aline 23, pega aqui o Talmiel 23, o que a gente faz? A gente enche esses caras de reforço, certo? Aí deixa eles todos reforçados, espalhados assim pelo mapa, deixa todos eles reforçados, o resto todo mundo coloca escudo. Então quem coloca escudo reforça eles, deixa eles todos reforçados, deixa vários reforçados pelo mapa. Aí faz o quê? Esses que estão sem escudo, que estão reforçados, eles vão utilizar aqui, ó, o buff de colônia. Eu vou habilitar aqui no meu só para vocês verem como exemplo. Eles vão vir aqui, ó, buff de colônia. Eles vão utilizar o embaralhador. Eu ainda estou com o embaralhador aqui, ó. O embaralhador impede que o inimigo faça reconhecimento na sua colônia. Então, quando ele mandar a motoquinha para te reconhecer, não vai aparecer nada para ele, né? Ele não vai saber se você tem ou não reforço. Isso antes deles virem aqui, né? Antes deles pisarem aqui. Por quê? Porque se eles pisarem aqui e eles verem um monte de tropa indo para sua colônia te reforçar, eles não vão te atacar. Então você tem que deixar tudo armado antes, já reforçado antes. Aí você vai lá, atiça o inimigo, ataca, sei lá, alguém dele, não sei o que lá, e manda ele vir. E deixa o Beré inchar. Aí ele vai ver que você está desprotegido, ele não vai conseguir te enxergar e vai ficar por decisão dele te atacar ou não. Se ele te atacar, você vai estar reforçado, ele vai perder tropa, certo? Isso também funciona em momentos de guerra. Por exemplo, se tiver uma guerra e o pau estiver quebrando, por exemplo, aqui eu estou do lado do... Aqui, eu estou do lado do BRN. Imagina que o inimigo pousou aqui, ó, botou a colmeia dele aqui e lançou um ataque contra o BRN. A tropinha dele está vindo, né? Tá andando. O que eu faço? O BRN está desprotegido. O que eu faço? Na minha colônia, eu rapidamente envio as tropas para cá, ó. Espero a tropa dele chegar mais pertinho, assim, numa distância que eu consiga alcançar, né? Eu venho aqui e mando reforçar. Aí eu mando reforçar, né, com força total. Pá, mando reforçar com força total. Minha tropa vai chegar na
colônia do BRN antes da tropa dele chegar. Se ele for esperto, ele vai clicar nessa opção aqui e vai mandar a marcha dele voltar, né? Deixa eu voltar aqui. Se ele for esperto, ele vai pegar a marcha dele e vai mandar voltar, né? Se não, ele vai deixar atacar e com o reforço que o BRN recebeu de mim, a gente vai meio que contra-atacar esse cara, né? Então vai aquela medição de força. Se a tropa dele for mais ou menos equiparada com a do BRN aqui, ele vai ficar no prejuízo, porque vai somar minhas tropas mais as tropas do BRN, certo? E aí ele vai perder tropas, certo? Nos relatórios de guerra, para quem está aprendendo, quem está estudando sobre o jogo, quem está entendendo o funcionamento, nos relatórios de guerra, deixa eu ver se vai destravar aqui. Deixa eu ir, travou. Opa, foi lá. Nossa senhora, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Nos relatórios de guerra, acho que é porque tem muito e-mail, tem que apagar. Deixa ele passar aqui. Isso. Nos relatórios de guerra, você consegue ver informações. Aqui no caso, ó, eu escoltei. Isso aqui foi de um evento já de hoje, né, do bunker. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Isso aqui é um exemplo, ó. Vitória na defesa. Essa conta aqui que me atacou, Gohan. Isso aqui é uma conta minha mesmo. Eu fiz só para fazer um teste, né? Tá vendo? Ó? O Gohan, ele enviou para... eu estava reforçado, tá vendo? Ó? 492 mil tropas. Por quê? Porque era o meu reforço, né? A minha capacidade de reforço que estava cheia, mais a quantidade de tropas que eu tinha na minha colônia. Então deu esse valor aqui todo. E o Gohan mandou 6.800 tropas, né? Isso aqui eu fui só para fazer um teste. Eu mandei 6.000 tropas da minha conta secundária atacarem minha conta principal reforçada. Então observem aqui o seguinte, ó, derrotas. O Gohan perdeu 2.400 unidades de tropa. Ou seja, isso aqui ele vai ter que refazer. Sabe lá quando você vai criar lá suas tropas, que vai de 600 em 600, de 500 em 500 e etc e tal? Então, eu vou ter que passar por todo aquele processo para recriar essas 2.400 tropas. Ele só perdeu isso aqui porque ele só mandou pouca tropa. Se ele tivesse mandado uma marcha de 100k, de 130k de tropa, ele teria perdido 20, 30, 40k talvez aqui de tropa, né? Aí vai depender muito da força. Então, uma outra coisa que vocês têm que fazer sempre é analisar esses relatórios aqui, entendeu? Aqui vem informações, ó, de detalhes da batalha, aqui são os buffs, né? Aqui nesse caso, como o relatório é de defesa, está mostrando aqui tudo verdinho. Quer dizer que o quê? Que eu tenho muito mais bônus de atributos do que o Gohan. Lá no relatório do Gohan apareceria tudo isso aqui, só que em vermelho, né? Que ele estaria com menos atributos, beleza? Bom, do mais é isso aí, gente. Então, para finalizar aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas é para vocês terem essa ideia. Estratégia de defesa, ela funciona diferente em cada situação. Então, para cada situação você vai atuar de uma determinada maneira, né? Se informe mais com os colegas, com a aliança, tá? Mas no geral é isso. No geral é você usar escudo, né? Ou esconder suas tropas e sempre estar reforçando os seus colegas, tá? Para finalizar aqui, sobre os reforços, nunca, jamais envie reforços, como eu falei, né? Só para reforçar. Não envie reforços que não são fortes, tá? O Estado 196 já está bem evoluído, já tem muita gente com tropa T9, T10, tem muita gente com T8. Eu estou para dizer que mais de 50% do servidor já tem tropas T8, né? Então, se você ficar inventando de reforçar os colegas com tropinha T1, T2, até T6, você vai levar chumbo. Você vai viver no hospital recuperando tropa, tá? Então, não faça isso. Além de prejudicar o colega. Por quê? Porque você poderia ceder espaço para alguém enviar tropas mais fortes para proteger ele, né? Para poder reforçar ele. E aí você está atrapalhando utilizando tropas fracas, tá? Bom, basicamente é isso aí. Espero ter ajudado. Qualquer coisa é só perguntar. Valeu!